Janelas de Natal. Oferecimento. Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Espaço Mundo Mágico. Especialistas em autismo, TDAH e alterações neurofuncionais. Unimed. Aqui tem saúde. Bem Cuidar. Vida em movimento. ISA. 25 anos de tradição que educa, fé que forma e resultados que transformam. Aninha Home. Design, modernidade e qualidade em um só lugar. Citroën Gelda France. Olá, boa tarde! É com muito amor, afeto e o espírito natalino que já chegou por aqui que começamos hoje a nossa série especial de reportagens. Janelas de Natal nasce para lembrar que quando abrimos uma janela, deixamos entrar cuidado, atenção, oportunidades, sucesso e futuro. A empatia é o nosso ponto de partida. Ela nos permite entender que olhar para as pessoas neurodivergentes é enxergar novas possibilidades de inclusão e de soluções. Neste Natal, a TV Cidade Verde abre um novo olhar para mostrar que a neurodivergência precisa e merece ser acolhida por todos nós. O menino Jesus chegou ao mundo trazendo novas cores para a vida, ensinando o amor em cada gesto. Inspirada por esse momento iluminado, a Cidade Verde abre as janelas de Natal para lembrar que o verdadeiro espírito natalino nasce quando abrimos o coração. Abraçar a diversidade com seu jeito único de sentir e sonhar é pintar o Natal com todas as cores do amor. Janelas de Natal. O maior presente é abrir o coração. A cada semana, um novo episódio. E no dia 20 de dezembro, um programa especial cheio de propósito e sensibilidade para mostrar que cada pessoa pode ampliar a acolhida da AMA, Associação dos Amigos dos Autistas do Piauí. Vamos começar com o quadro Mitos e Verdades sobre o autismo. A neuropediatra Maria do Socorro Melo responde dúvidas que muitas vezes fazem parte do nosso dia a dia, mas que nem sempre sabemos explicar com clareza. Doutora, é verdade que pessoas autistas não têm empatia? A resposta é não. A resposta à sua pergunta. As pessoas que têm autismo, elas nascem com um cérebro diferente. Portanto, elas têm dificuldades de acessar, através dos seus olhos, dos olhos do interlocutor, o pensamento o pensamento dele próprio e dar uma resposta conveniente. O problema é esse. Todo autista tem habilidades extraordinárias? A resposta é não. Nem todo autista tem talentos extraordinários. Ele pode vir a ter, é muito bom quando tem, mas nem todo autista tem, porque o autismo ele tem graus e os graus mais afetados juntam-se a outros transtornos, por exemplo, deficiência intelectual. Nós vamos falar agora sobre janelas de cuidado. A primeira reportagem da série mostra os sinais dos transtornos do neurodesenvolvimento e os métodos de avaliações comportamentais que ajudam no diagnóstico precoce. E como a terapia baseada em evidências e as estratégias mais atuais aplicadas na Associação dos Amigos dos Autistas buscam aprimorar a intervenção e o desenvolvimento de crianças com TEA. E o que fazer quando esses comportamentos aparecem? E por que descobrir tão cedo faz tanta diferença? Vamos conferir na reportagem de Lívia Pessoa. Eu entrei em desespero. Comecei a contar minha história, que eu não sabia mais o que eu fazia. Ele era muito agitado, me mordia, me batia. Às vezes eu perdi um pouco a paciência, eu não vou mentir. Quando uma mãe descobre que é uma mãe atípica, o medo e a sensação de impotência costumam aparecer. Às vezes, é justamente da vulnerabilidade que nasce a força. E aí ela conversou comigo e ela olhou para mim e ela disse que a partir daquele momento ela iria abraçar a minha causa. Mas Silvia não ficou sozinha.
A rede de apoio que ela encontrou veio de onde ela menos esperava, fora de casa. Nós estamos chegando agora na AMA, a Associação de Amigos de Autistas do Piauí, um lugar em que acolhe famílias, jovens, adolescentes e crianças de todo o estado. E nós podemos ver que é um lugar que ainda precisa de reparos. É uma instituição que há mais de 20 anos acolhe essas pessoas que precisam não somente de ajuda, mas de acessibilidade, cidadania e inclusão. E mesmo ainda não 100% funcionando, existe um fluxo de pessoas que vêm diariamente para cá buscar atendimento. Como, por exemplo, a doutora Thaís, que faz esse serviço muito bem feito. Tudo bem, Thaís? Você sabe me dizer mais ou menos quantas famílias são atendidas diariamente? Diariamente aqui na AMA são atendidas em torno de 25 famílias, né? Dentre crianças, adolescentes e adultos. E Thaís, agora a gente vai dar uma olhada em uma das salas em que é realizado o atendimento da ABA, que é uma parte do projeto da AMA que auxilia justamente nesse acompanhamento contínuo com as crianças. Isso, seja bem-vinda a esse nosso espaço. A gente pode ver que é uma sala pequena. É uma sala bem pequena. Mas que acolhe todo mundo. Sim, acolhe quem está buscando o projeto. Pois, Thaís, eu queria que você me falasse um pouco mais sobre isso, porque eu acho que as pessoas de casa também precisam entender como é que funciona. A gente vê que é uma forma lúdica, afinal são crianças, mas existe toda uma base científica para que ela ocorra. Exatamente. Cada aplicador, ele tem o seu plano terapêutico daquela criança, daí aquele aplicador é responsável pela base de aprendizagem daquela criança. É uma continuidade, porque desde quando começa o tratamento, sabendo que o autismo ele não tem cura, então é um transtorno do neurodesenvolvimento, esse aprendiz ele vai sendo tratado. E à medida que ele vai ganhando as habilidades, a gente vai retirando algumas terapias, porque a gente entende que ele vai ter que viver com esse transtorno, no entanto, ele vai ter menores prejuízos. Então, assim, a gente começa, mas não sabe qual o fim que vai ter dessa criança, desse adolescente e futuro adulto, né? Você percebe também uma esperança desses pais em relação ao tratamento, ao acompanhamento? Sim, sim. Eles chegam pra gente muito desesperançosos, né? Como se deve dizer. Então, eles chegam sem acreditar muito nessa evolução da criança. Mas quando a gente começa a trabalhar a família e começa a mostrar para eles que os resultados fazem o efeito desejado, né? E eles começam a criar confiança no trabalho que está sendo desenvolvido, então eles acabam entrando no processo. Aqui foi onde eu consegui uma rede de apoio. E a Thaís, além de abraçar os meus filhos, ela me deu uma rede de apoio e terminou se tornando a minha amiga, porque hoje em dia ela me escuta. Quando a gente entrou aqui, ele não conseguia olhar olho no olho. E com o passar do tempo eu pude observar isso. Hoje em dia ele já consegue sentar, conversar comigo, eu pergunto se tá doendo. Hoje em dia ele já consegue, ele não fala exatamente onde dói, mas ele pega a minha mãozinha, leva para mostrar onde tá doendo. Ele não gostava muito de toque e tudo. Hoje em dia ele já me abraça, ele já me beija, fica mais grudadinho a mim. A gente vai mapeando o desenvolvimento dele a cada 6 meses com a evolução, e a gente tem claramente, através de gráficos e relatórios, a evolução e o que ele não conseguiu evoluir. Daquilo que ele não conseguiu evoluir, a gente faz o quê? Uma nova reavaliação. Por que ele não está conseguindo? Tá? Então ele está com essa deficiência aqui. Então é um olhar tão apurado que a gente consegue mapear isso muito bem. O neuropediatra Ítalo Martins ressalta como é fundamental ter atenção e cuidado ao realizar os exames que ajudam a identificar uma neurodivergência. Em geral, o transtorno do espectro do autismo, o diagnóstico ele é clínico, ou seja, ele é através da junção de observação, relatórios e informações que o médico vai pegando com a família.
Claro que você às vezes pode lançar a mão de exames para investigar alguma coisa a mais que tem dentro daquele quadro clínico do transtorno do espectro do autista. Então, se aquela criança possui algum outro fator que chama a atenção, como um atraso motor, então você pode ir para exames de imagem, algumas alterações na formação, você pode ir para um exame genético, então você pode direcionar posteriormente esses exames. De acordo com a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, para que o diagnóstico seja feito da forma correta, é importante seguir alguns pontos, como por exemplo, a observação clínica, que é quando é entendido o comportamento de cada criança. Depois, a conversa com os familiares, para saber como funciona a dinâmica dentro de casa. Também são utilizadas ferramentas específicas para ser feito o diagnóstico de forma individual e rastreada. Por fim, é feita a exclusão de outras condições, em que são realizados testes genéticos e metabólicos para ter certeza que aquela criança não possui outras comorbidades. Silvia percebeu cedo os sinais dos filhos, no modo de brincar, de olhar, de se comunicar. Foi o olhar atento de mãe que fez toda a diferença. O mais velho, eu sempre já pude observar ele, porque desde pequeno eu já notei algumas coisas nele, porque ele não dormia a noite completa, ele passava a noite todinha chorando. Só que o pequeno, eu nunca pude observar nada, porque para mim ele sempre foi calmo, quieto. Eu dava de amamentar para ele, botava ele no berço, ele ficava, ele não chorava, ele não abusava, nem nada. Só que o outro, ele era mais agitado. Ele sempre batia a cabeça na parede, no chão, não aceitava o não. E é aqui que entra uma palavrinha mágica: neuroplasticidade cerebral. É a capacidade do cérebro de se adaptar, de criar novas conexões, especialmente na infância. O principal é não ter o medo, às vezes, de procurar ajuda. Então, às vezes, você está na dúvida se tem uma alteração no desenvolvimento da sua criança ou não. Eu acho que você deve procurar um profissional. Neste momento, o que se renova é a esperança. E aqui, ela pode ser chamada de ciência, amor e cuidado. Porque quando a criança atípica é acolhida, ela tem gosto de super-herói, de bola, de boneca, de família e de futuro. Tem gosto de que o melhor está sempre por vir. Eu sei que às vezes parece ser difícil, mas por mais que pareça ser difícil, é sempre bom a gente persistir. Porque depois que a gente vê a evolução, que a gente vê realmente a mudança, a gente consegue ter mais forças. Por mais que às vezes a gente não consiga ter força o suficiente, mas do nada, quando a gente olha para o nosso filho, a gente vê aquele sorriso, a gente parece que se transforma. Famílias acompanhadas pela Associação dos Amigos dos Autistas do Piauí abriram as janelas para deixar ecoar aquilo que mais precisam. Vamos ver juntos os pedidos que nascem do coração dessas pessoas especiais? Olá, sou Rosália Souza, diretora pedagógica da AMA Piauí, e eu abro a janela para que a AMA consiga ampliar a sua estrutura física e os seus atendimentos. Olá, eu sou o Arthur e eu abro a janela para mais paciência. Sou a Jessie, mãe do Arthur, e abro a janela para mais aprendizagem, que ele aprenda a ler e a escrever. E que esses pedidos sejam atendidos. Vou deixar aqui meu forte abraço à Rosália Souza, que é coordenadora pedagógica da AMA, e a dona Jessie, com o filho dela, o Arthur. Beijo grande para vocês. O episódio de hoje do Janelas de Natal chega ao fim. Que o espírito natalino seja capaz de transformar caminhos, especialmente os de pessoas neurodivergentes. Para quem não viu ou quer rever o programa, o Janelas de Natal será reexibido neste domingo no canal 5.2. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Janelas de Natal. Oferecimento. Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Espaço Mundo Mágico. Especialistas em autismo, TDAH e alterações neurofuncionais. Unimed. Aqui tem saúde. Bem Cuidar. Vida em movimento. ISA. 25 anos de tradição que educa, fé que forma e resultados que transformam. Aninha Home. Design, modernidade e qualidade em um só lugar. Citroën Gelda France.